Bem-vindo, caros alunos. Iremos tratar hoje a arte sacra, ou seja, a imaginária religiosa em Minas Gerais. Este é um assunto um tanto complexo, porque envolve uma enorme produção de objetos religiosos, mas principalmente a escultura em madeira de santos devocionais. Temos aqui uma espécie de demonstração de que tipo de arte sacra existir em Minas Gerais. A arte religiosa, obviamente, as portadas, os retábulos, que já tratamos, os oratórios, que seriam espécies de altares domésticos para os santos de devoção doméstica, os objetos litúrgicos que servem aos ritos de devoção nas igrejas, os elementos do vestuário sacerdotal, todos eles, as luminárias, as pinturas e as esculturas. Tudo isso se considera arte sacra. Por exemplo, então, a arquitetura religiosa, como esta, um templo da Ordem Terceira, uma capela construída pela Ordem Terceira de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Uma portada, por exemplo, feita pelo Aleijadinho, emblema dessas ordens e que abre praticamente a fachada da igreja como uma marca do brasão, então, de denominação da ordem proprietária dessa capela. Os retábulos, aonde se faz a colocação dos santos padroeiros, os santos de devoção, e que se diferenciam tanto pelo altar, que é apenas a mesa onde o padre celebra a missa, e retábulo, que é todo o arcabouço, o trono e toda a mise-en-scène religiosa, o aparato de decoração, então, das capelas. Os oratórios domésticos é um outro elemento de arte sacra muito curioso, e existe toda uma história sobre eles, uma evolução também. Esse, por exemplo, que vocês estão vendo, é um oratório josefino, ou seja, da época de Dom José I, rococó, muito típico de Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII. Mas também os objetos litúrgicos, como, por exemplo, um cálice, mais importante objeto da liturgia católica no mundo luso-português, ou no mundo católico universal, não é? O cálice que celebra a Eucaristia. Normalmente tinha que ser feito em prata, o ouro, e assim como exigência, então, dos chefes da igreja. Por exemplo, um grande castiçal ou um tocheiro, existe em todo um aparato enorme desses tocheiros, como uma bancada deles sobre os altares. E, aliás, a fabricação desses tocheiros por mestres ourives da prata é impressionante. Há objetos de arte assim, muito desconhecidos aqui no Brasil, da imensa produção e a imensa existência deles aqui no Brasil e ainda desconhecidos. Não é? Isso tudo feito a martelo, a cinzel e repuxado a fogo, uma maravilha. E lembro a vocês que o Brasil, por exemplo, não tinha minas de prata, né? A prata era toda importada. Bom, também, veja, um simples objeto como uma caldeirinha de água benta e o isope para jogar água benta tem também história de estilo, como esse aí, barroco, pertence ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, uma bela obra do século XVII para o XVIII, né, com uma elegância de curvas e de formatação bem rica, né, dentro do estilo barroco, também pouco conhecido na história da arte brasileira. Vejam, por exemplo, esse turíbulo, né, para se queimar o incenso, né, que beleza de peça, toda cinzelada, perfurada, repuxada a martelo e com desenhos de gosto barroco e que formam toda uma história da arte também importante na arte colonial brasileira. Vejam, uma naveta para se colocar incenso, né? Por que a forma de um navio? Essa naveta, por exemplo, ela é do século XVII e toda em prata. Assim era porque representava a igreja que navega nesse mar turbulento da vida, né, e que chega até um porto seguro. Daí guardar o incenso que vinha do Oriente e que deve essa substância odorífica que serve para queimar durante os ritos e as celebrações e assim melhorar todo
a mise-en-scène barroca, não é? Veja, por exemplo, outro elemento, as luminárias. Essa é uma luminária de procissão. As irmandades faziam questão de carregar objetos valiosos em suas procissões, como ostentação e poder, né? Também parte importante da arte sacra brasileira. As pinturas, iremos tratar aqui, mas antes, vejam que peça interessante, uma sacra, que eram espécie de cartelas para auxiliar o padre durante a missa, durante o rito, uma espécie de cola para ele ler, né, em certos momentos da missa. Olha que riqueza essa, Dom João V, barroca, né? Também aparatos luso-brasileiros, da prataria luso-brasileira, tão desconhecida e que necessita ainda grandes publicações e grandes pesquisas, né? Finalmente, os elementos do vestuário sacerdotal, muitos deles importados da China ou feitos na Itália por bordadoras impressionantes, né? A habilidade de bordar a fio de ouro, a fio de prata, com cenas, com elementos de volutas barrocas, também muito desconhecido, e muita coisa já se perdeu, né? Por simples descuido. As luminárias, como essa luminária votiva, né? Para um altar, às vezes até doméstico, né? Olha que peça linda, toda cinzelada, perfurada. São objetos valiosíssimos de tesouro de arte sacra que estão hoje ou em museus, muito pouco nas igrejas restaram, né? Ou em museus ou em coleções particulares em todo o Brasil. Também, olhem que maravilha essa outra peça, uma luminária de altar para mostrar a presença da hóstia consagrada no retábulo, né, no sacrário. Então se acendia uma luzinha vermelha, normalmente feito em prata ou prata dourada, como é o caso dessa, um trabalho de fôlego, todo martelado de dentro para fora, seja prata repuxada e cinzelada e gravada e punçada, são elementos de uma arte perdida já no tempo, que pouco se conhece sobre ela. Também pinturas são formas de arte sacra, como por exemplo esta, feita ou sobre tela ou sobre madeira, e que pode ser em pequeno formato ou em grande formato, como um forro da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto, feito pelo mestre Ataíde, de 1801 a 1812. Notem, então, pintura também no forro é um elemento de arte sacra, não é? Esta aqui, o triunfo de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Anjos, no forro da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto. E, finalmente, podemos falar ainda das esculturas. As esculturas, que é uma tradição muito forte em Portugal, talvez represente o melhor elemento da arte sacra no Brasil, ou em Portugal e no Brasil. Muito mais que a pintura, a escultura é uma tradição em Portugal. E essa tradição vem para a colônia, e vejam que é uma obra mais difícil de execução, como essa de Francisco Xavier de Brito. São dois anjos adoradores de meados do século XVIII, feitos em madeira dourada e policromada, que pertence ao Museu da Igreja Matriz do Pilar de Ouro Preto. A madeira que era escolhida para fazer isso deveria ser uma madeira de lei, né? No caso aqui cedro era a mais usada, né? E depois era policromada, e normalmente o artista que policromava, que encarnava as esculturas, ele não era o mesmo que executou a talha da escultura, não é? Em madeira. São elementos que precisam ser conhecidos, né? Tanto a escultura independente, como esses dois anjos adoradores, como também toda a parafernália de escultura decorativa dos retábulos. Aqui também obra do Francisco Xavier de Brito, esse grande artista de Lisboa, que trabalhou no Rio de Janeiro, na Igreja de São Francisco da Penitência do Rio, e na Matriz do Pilar em Ouro Preto, não é? Fazendo esculturas decorativas do retábulo, como essa figura de Deus Pai no alto. Veja que talento deveria ter esse artista para fazer tal obra entalhada em madeira, não é? Bom, então escultura seriam o brilho maior, o número maior de produção da arte sacra em Minas Gerais. Iríamos tratar de um modo didático, ao meu entender, e bem amplo, o que se produziu em Minas, que escola podemos dizer, que mestres se destacaram,
que então construiu este patrimônio de arte sacra devocional, de imagens devocionais em Minas. Eu devo muito, principalmente, a uma obra de literatura, de pesquisa, publicada por Beatriz Coelho. Ela organizou esse livro chamado Devoção e Arte, Imaginária Religiosa em Minas Gerais, publicado pela editora da USP em 2005. Um conjunto de pesquisadores publicou nesse livro e se destaca principalmente o capítulo da Míria Ribeiro de Oliveira, A Escola Mineira de Imaginária e suas particularidades, assim também como o capítulo de Olinto Rodrigues dos Santos Filho, Características Específicas e Escultores Identificados. Existem muitas publicações sobre a evolução da imaginária em Minas Gerais. Eu considero esse livro excepcional pela qualidade dele, a seriedade da pesquisa, além também da beleza das ilustrações, muitas das quais eu usei nessa minha aula, tentando mostrar um panorama amplo desse assunto tão complexo e tão demorado que deveria ser. Bom, a imaginária religiosa em Minas Gerais, os santos devocionais, né, feitos em madeira, eles, no litoral, têm uma distinção. Né? No litoral, a produção da imaginária se vinculava predominantemente aos artistas, aos mestres santeiros dos conventos, das ordens religiosas primeiras, no caso, jesuítas, franciscanos, carmelitas, beneditinos, lá se produziam assim. Aqui em Minas é diferente, porque nós não tivemos estas ordens primeiras em Minas. Elas foram proibidas de vir aqui, e o que estimulou, então, a expansão de irmandades leigas, confrarias, ordens terceiras, irmandades, dentro daquela urbanização crescente das cidades, e a demanda por esses santos faz com que surjam, então, artistas independentes que vão formar um estilo próprio na produção dessas imagens. Vejam, por exemplo, que em Minas Gerais, o catolicismo, ele estipulava regras de produção da iconografia desses santos. Mas há muitos, vamos dizer, elementos populares também, que eram livres, né, pela imaginação popular, que colaboraram na produção dessas imagens assim. Muitas delas são até um tanto desvinculadas das ordens religiosas europeias e formam curiosas peças mineiras, assim, autênticas. Vejam, por exemplo, que as igrejas mineiras, elas foram erguidas pela iniciativa leiga, né, das irmandades, das confrarias, que seguiam tradições muito antigas, até mesmo medievais. Então, ligavam-se à situação social e racial dos seus membros. Então, vocês vão ver preferências por certas iconografias ou certos modos de representar as imagens de modo bem peculiar, né? Muito diferente, por exemplo, do que se fazia na Itália ou na França e assim por diante. A produção das imagens sacras em Minas Gerais, ela atendia, portanto, aos desejos devocionais da população e estava ainda muito vinculada a essas tradições portuguesas, até mesmo medievais, né? As procissões, os santos de devoção em casa, os santos para retábulos, ou seja, para o altar, tudo isso cria uma diferenciação de produção, uma exigência de produção diferenciada, melhor dizendo. Então vamos lá. As categorias das imagens em Minas Gerais, em função do ritual litúrgico, dos cultos, né, elas podem ser assim divididas. Primeiro, imagens retabulares, ou seja, imagem dos altares, dos retábulos. O culto oficial das igrejas e capelas exigiam um certo tipo de imagens respeitosas e que seguissem as regras desde o início lá do século XVI do Concílio de Trento, não é? As regras da igreja. No caso, as imagens processionais, geralmente santos de vestir, ou as chamadas imagens de roca, eu vou mostrar algumas muito curiosas aqui em Minas, né? Elas eram cultuadas nas procissões e nas comemorações festivas das irmandades e por isso deveriam ser mais leves para serem carregadas e às vezes muito realistas, com perucas, com vestes de pano, realmente para causar um impacto expressivo, né, da sua presença assim. Então não significa que imagens de vestir fosse uma decadência das grandes imagens barrocas, não, elas coexistiram, vamos mostrar isso também.
Por último, ainda seguindo, imagens ilustrativas de cenas do agiológico cristão. A agiologia é a iconografia, o estudo da representação dos santos, né? Então elas obedeciam esse agiológico cristão que, com sentido de educar, de instruir, de despertar a devoção, e principalmente com um grande aparato cenográfico, não é? Daí as imagens para os passos da paixão, nas capelinhas das cidades, nos santuários, nas capelas votivas e mesmo nos oratórios domésticos, né? Para o culto doméstico. Os presépios é outra coisa interessante, muito raro em montagens fixas, não existe mais igrejas que tenham presépios em montagens fixas, né? Eles eram desmontados ano a ano e por isso se perderam, se dispersaram. São mais comuns, embora muito pouco também, né? Em oratórios definitivos, como as maquinetas, que eram oratórios domésticos, né? Vamos mostrar alguns casos também. As imagens desses oratórios domésticos destinados ao culto das famílias, nas salas das casas, nos quartos, ou mesmo em capelas dentro das residências, eram oratórios que seguem também o estilo barroco, o estilo rococó, e as imagens tinham também grande impacto de luxo, de ostentação e de efeitos expressionistas. Veremos tudo isso então nessa aula. Vamos começar então pelas imagens retabulares, mostrando aqui uma muito antiga em Minas, que é a Nossa Senhora da Expectação do Parto, a famosa Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Ó, né, da ladainha do Bom Parto, a ladainha da Expectação do Parto, na capela do mesmo nome, em Sabará, cuja data mais antiga nós percebemos é de 1717. Um altar ainda muito antigo, em estilo nacional português, o primeiro momento barroco, não é? A imagem foi entronizada num palácio. Por isso tem pinturas chinesas, muito ouro e douramento em lacas, porque é o palácio da Nossa Senhora. Então é colocado todos os artifícios decorativos de um palácio. Daí essas pinturas de moda, então. Mas a imagem que aí vocês veem, notem, eu vou ampliá-la melhor, reparem, ela é portuguesa, ela foi trazida de Portugal, provavelmente pelos paulistas, e entronizada nessa capela votiva de Nossa Senhora da Expectação do Parto, em Sabará. Nós podemos, a partir dela, mostrar uma imagem de primeira fase, de início do Barroco, ainda um tanto presa em pouco movimento, as vestes se movimentam um pouco, mas podemos explicar ainda a feitura delas. Elas eram entalhadas em madeira e, posteriormente, cobertas de uma base de preparação, normalmente gesso e cola, e ali sim dourada com folhas de ouro muito finas, coladas com goma arábica, e depois pintadas sobre elas. Após essas pinturas, então, o ouro, o douramento e as camadas de cor, né, procediam-se à raspagem ou outras pinturas sobre a lâmina de ouro, pontuações com ferramentas, para se conseguir esses efeitos lindos, uma coisa meio oriental, como uma seda, um brocado rico de ornamentação luxuosa, né? Afinal, é a rainha do céu, a dona desse templo-palácio tão lindo, né? Por isso a imagem teria que ter esse aparato assim. Notem aqui, por exemplo, um elemento curioso, né? A lâmina de ouro sobre a base de preparação é toda coberta por lacas, né? Por cores, e no caso o azul e o vermelho, e depois é pontuado com ferramentas próprias ou raspado, né? Para se chegar ao ouro novamente, e assim vão criando esses espetaculares ornamentos, né, preciosos nessas imagens. Um gosto barroco está aqui bem em evidência. Reparem, por exemplo, visto de mais longe, o efeito que se consegue, né, na borda dos mantos, repito, como se fosse um brocado, um manto suntuoso, uma seda que veste a Santa Rainha do Céu, né? Bom, as imagens, portanto, eram construídas em madeira, normalmente o cedro,
E algumas delas, ainda bem, ficaram incompletas, o que facilita o nosso entendimento de como elas eram feitas. Por exemplo, essa de um tal Dom Frei Vicente Micolta, que se encontra hoje no Museu da Inconfidência, chega a ser até meio surrealista, né? Ela é do século XIX, é uma imagem inacabada de São Caetano. Veja que o artista deixava o rosto por último, né? Num bloco único de madeira, ele vai executando o panejamento da imagem, os panos, né? As dobras da roupagem, e deixou por último talvez as mãos e o rosto, parte mais difícil da escultura, talvez, e aí nunca foi concluída, né? O que gerou um registro muito curioso do processo de execução artística dessas imagens da arte sacra em Minas. O Aleijadinho, por exemplo, o nosso maior mestre de arte sacra, dessas imagens devocionais, ele também trabalhava no mesmo processo. Reparem essa escultura dele, uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, datada de 1775 a 1790. Ela ou nunca foi dourada e policromada e encarnada, ou simplesmente alguém um dia, achando que a pintura já estava deficiente e velha ou feia ou desgastada, lavou, tirou toda a pintura. Muito comum isso acontecer. Dois estragos que se fazem sobre essas relíquias do passado. Ou repintam por cima, ou então raspam e retiram toda a pintura. Ambas são formas, eu acho, de depreciar e de destruir o patrimônio, né? Restaurar seria o melhor, cuidar para que a imagem persista do jeito que ela é. Esta, por exemplo, Nossa Senhora do Carmo do Aleijadinho, observem que bela escultura, que dificuldade em executar detalhes. E aqui a gente já começa a ver o estilo, por exemplo, do Aleijadinho, os planejamentos são angulosos, as esculturas são mais alongadas. E onde esses artistas procuravam figurações para se inspirar. No caso, podiam olhar um pano verdadeiro, uma pessoa vestida com dobras para desenhar e copiar. Mas normalmente havia uma tradição que era as estampas antigas, as famosas, os famosos santinhos, né, que eram feitos na Europa, como este aqui, por exemplo. Ó, é uma estampa ornamental, uma gravura em água forte de um mestre simplesmente conhecido como E.S. Não sabemos quem foi. É um mestre alemão da região de Dresden, um centro na Alemanha produtor dessas gravuras em metal, que se espalharam pelo mundo. Então, apesar do goticismo dessa imagem lá do século XV, muitas dessas existiram no mundo luso-brasileiro e serviram, sem dúvida, a inspirações por grandes mestres, como o Aleijadinho. É o caso desta imagem, se você olhar o planejamento anguloso, as dobras e quinas, algumas dobras formando uma espécie de, eu chamo de bengalinha, como aqui, ó, estão vendo? Nós vamos ver em detalhes ao longo da aula, né? Formando esses elementos angulosos, às vezes não naturais, as dobras da manga, por exemplo, observem. Então, demonstram que os mestres mineiros olhavam essas gravuras e tentavam trazer para a tridimensão, para a madeira, o estilo delas, né? Então, há algo meio gótico no Aleijadinho, possivelmente em relação ao uso dessas estampas como fonte de inspiração. Muito comum, não só a ele, mas a todos os artistas portugueses, brasileiros, mineiros, assim por diante. Essa imagem, por exemplo, de Nossa Senhora do Carmo, do Aleijadinho, datada de 1775 a 1790, uma fase da maturidade dele, mostra um certo alongamento, né? Olha o pedestal mais elegante, mais magrinho, né? A santa muito naturalista colocada sobre o pedestal, como se um vento tocasse o seu manto com naturalidade, o menino de pendurado sobre o pescoço dela, bem natural. Demonstra um estilo diferente, por exemplo, do estilo barroco, olha, um estilo anterior. No caso, essa imagem bem mais antiga aí à esquerda, uma imagem de Nossa Senhora das Neves, uma imagem portuguesa que está hoje no Museu da Inconfidência em Ouro Preto, nos revela duas coisas. Primeiro, muitas imagens portuguesas vinham diretamente trazidas pelos navios, pelos portugueses, para a colônia e aqui entronizada nas igrejas, não é? Esta, por exemplo, tão antiga de 1730, em madeira dourada e policromada, tem 62 centímetros, traduz um elemento mais teatral, mais
barroco, vamos dizer assim, pela própria época, né, 1730. Comparem novamente com Aleijadinho, vocês veem que a obra do estilo rococó é mais esguia, mais longilínea e principalmente procurando um naturalismo da queda das roupagens, sem aquele efeito teatral, expressionista da primeira fase barroca. Então, aqui vocês veem os dois estilos que vigoraram em Minas ao longo do século XVIII. O barroco, da primeira fase, os santos, as imagens são mais atarracadas, mais robustas, o planejamento é mais fantasioso, com grande opulência teatral. E as imagens da segunda metade do século XVIII, no estilo do gosto francês, que nós temos, o planejamento é mais naturalista, ele tem uma elegância assim, de formas que não trazem um grande teatralismo exuberante, mas parecem atraídos pela gravidade, sem perder a dignidade de uma imagem sagrada, não é? Então, o estilo rococó que o Aleijadinho representa muito bem. Mas existem outros artistas, né? Notem, por exemplo, essa imagem, vamos ver a indicação dela aqui, Nossa Senhora do Rosário, da primeira metade do século XVIII, está também no Museu da Inconfidência Ouro Preto. Ela veio de Paracatu, Minas Gerais, e me parece uma imagem portuguesa também, comparada, a vista aqui no caso de Costas, ela tem uma outra tradição muito curiosa, que também é um pouco fantasiada pelo público, pelo popular. Trata-se das imagens dos santinhos de pau oco, né? Os santos que são ocos. Não tem nada a ver com esconderijo de ouro, com tráfico de ouro, nada disso. Isso são fantasias populares. Na realidade, a escultura feita num bloco de madeira tinha que ser ocada para não se partir, porque na contração da madeira, em caso da evolução do tempo, do clima, né? Chuva, umidade, tempo seco, a madeira retrai ou incha, então facilmente haveriam rachaduras que prejudicariam a obra do artista, né? Então, as imagens, principalmente de grande vulto, de grande tamanho, eram assim ocadas para que facilitassem a contração e não se rachassem, né? Esse é o exemplo. Se alguém um dia guardou ouro dentro da imagem, numa procissão, para levar não sei para onde, pode até ter acontecido, mas não vamos considerar que todas essas imagens eram para esconder o ouro, né? Não, isso é folclórico. Bom, vejam aqui um caso, por exemplo, de imagens fixas para altar, que são anjos tocheiros, né? Também ocados pelo grande tamanho, né? Deveriam ser ocos assim. Então, vejam de frente a mesma imagem, olhem, que beleza, barroco, né? O teatralismo barroco, os mantos esvoaçam, há um certo sensualismo na postura da imagem e muita liberdade escultórica também. Esses anjos tocheiros eram feitos para se colocar uma grande vela naquela cornucópia que ele segura e seriam fixas nas laterais dos altares, né? Assim para iluminar. Essa é a obra de Francisco Vieira Servas, um artista muito importante aqui em Minas, que é português, do norte de Portugal, e de uma localidade chamada Servas. Por isso eles tinham a tradição de dizer Francisco Vieira Servas, quer dizer, da cidade de Servas, né? Denominada Servas. Ele trabalhou principalmente em Mariana e Congonhas. E a atividade dele aqui foi entre 1720 a 1810, quer dizer, ele nasceu em 1720 em Portugal e morreu em Minas Gerais em 1810. Então ele trabalha no estilo barroco e um pouco no rococó também. Francisco Vieira Servas. Bom, nós vemos um artista de grande erudição. Eu posso chamar esse anjo tocheiro de uma imagem erudita, uma imagem de eloquência, de grande efeito cenográfico. Agora, existem as imagens que não são eruditas, que são populares, como aqui, ó. Vejam, o mesmo anjo tocheiro, a mesma função de iluminar o retábulo, o altar da igreja, não é? Mas é bem mais popular, né? Trata-se de uma imagem, apesar do esforço de se construir um efeito grandioso, né? Opulento, o artista deixa a desejar no seu teatralismo, né? As pernas estão muito fixas e não há uma movimentação teatral como o do outro. Vemos um grande mestre erudito, como Servas à direita, e um mestre popular desconhecido à esquerda, entalhando o mesmo tema, né? Então, esse anjo tocheiro do século XVIII é da Igreja Matriz do Cerro, provavelmente algum mestre mineiro desconhecido,
né, tentando atuar dentro do estilo barroco, mas sem a competência, por exemplo, de um mestre português. Como é que funcionavam as escolas para se aprender essa fatura, essa escultura, essa arte? Não é? Normalmente o sistema era quase medieval, era um sistema que seria tipo uma corporação de ofício. O mestre e o aprendiz, que pode amanhã ser mestre, e para isso ele tem que mostrar competência, talento e evolução. Nós iremos tratar disso na próxima aula, no próximo capítulo desse assunto, na sequência então do nosso tratamento da arte sacra em Minas Gerais.